Olá, 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 gente! Voltamos aqui para a segunda parte, terminando aqui a nossa live com a Lindsay, terapeuta, psicanalista, terapeuta quântica, pet americana e também profissional da área da saúde. Olha lá, Alessandra, Lindsay, todo mundo voltando por aqui. Vamos agora nos conectarmos novamente com a nossa convidada de hoje. O tema era extenso, era muito, extenso, é interessante, é fidedigno. Vamos lá, Lindy. Olá, meu bem, vamos lá. Eu comecei a nossa live com uma música que se chama Pausa. É Uma maravilhosa, eu estava cantando com Uma você. música linda, então a gente precisou de uma pausa para poder continuar nesse sucesso que está sendo o tema de hoje, porque você está agregando muita informação Que bom, positiva, fico informação feliz. importante. Vamos lá, Lindy, onde que nós paramos? A gente parou falando nos problemas que os funcionários estão encontrando, né? Qual é a nossa conduta, o que que a gente está tendo de problema enfrentando esse atendimento. Então, eu parei onde a gente falou dos funcionários que estão com a licença. Tem muita gente que sai de atestado por N situações. Saiu uma outra medida também, uma outra portaria, falando que os funcionários com mais de 60 anos e que apresente a comorbidade, que for da administração, se tiver a possibilidade de fazer o teletrabalho, legal. Mas não existe, tá? A gente tem é muito pouco, né? Então, os hospitais particulares, eles já estão aderindo para os funcionários da administração, independente de ser grupo de risco ou não, para já fazer o home office, o teletrabalho. Mas no funcionalismo público, ele tem uma demanda de funcionários mais velhos, né? Então, a gente tem uma pessoa que trabalha na enfermagem e que precisa. Então, ela tem 60 anos, mas ela não tem comorbidade, então ela não tem o direito de ir para casa, né? Isso é muito ruim, porque não engloba todo mundo. E é novo, quer dizer, o gerente precisa falar, olha, você tem 60 anos, mas você não vai para casa, tá bom? Né? A chefia também está enfrentando essas questões de administração. Está muito difícil para todo mundo. É uma questão muito delicada. A gente falou sobre o estado de alerta permanente, que o tempo todo o funcionário está. Né? Chega um paciente, a gente não quer que a pessoa chegue perto da gente, o próprio paciente não quer a gente perto dele, tá desse jeito, tá todo mundo meio assim. Né? E a gente precisa assumir, Angelina, o princípio da realidade, que era o que a gente começou a falar inicialmente. Não dá para negar que não está acontecendo alguma coisa. Não dá para negar que está sério. A gente só não pode se desesperar, se conectar com a histeria e perder o equilíbrio. A gente tá, aliás, equilíbrio basicamente não vai existir, né? A harmonização não vai existir. Quando a gente fala em equilíbrio dentro das terapias quânticas, né? A gente está estudando isso agora com a Ana. Equilíbrio e harmonia são diferentes no sentido de que nada acontece por acaso, tudo está dentro de um planejamento maior, a título de universo e espiritualidade. Então as coisas estão equilibradas dentro dos propósitos. Tem que acontecer e está acontecendo, mas não está harmônico. E aí é que é a questão. A gente precisa encontrar a harmonia da situação. Como você vai falar para um funcionário da saúde agora que não tem máscara, que não tem álcool gel, que precisa entubar um paciente que está à beira da morte sem a máscara cirúrgica também, para ele trabalhar com harmonia? É um Não tem desafio como. muito grande. É um desafio. Só que é um desafio pessoal também. Ou seja, eu sou funcionária da saúde há muito tempo. Dentro do. O pai da minha filha, ele me ensinou a falar uma coisa assim: azar militar, tá? Dentro. Você pegou uma ocorrência, faltando um pouquinho para o seu trabalho, para você sair, pegou a ocorrência, vai ter que ficar até o final, não tem o que fazer, azar militar. E a gente está no azar, então, militar dentro da saúde pública, né? A gente não pode reclamar com quem trabalha no transporte. A gente não pode colocar a culpa no outro. Mas você não trabalha na saúde, você não sabe o que eu estou passando? Você não Cada um lembra com de a um. sua função, né, Lindy?
cada um dentro do que veio para exercer. Quem trabalha com a cura, independente de onde estiver, entrou na chuva para se molhar. Né? Então, tá todo mundo no mesmo barco, vamos aceitar a realidade. O princípio de realidade é aceitar a realidade, sem mecanismo de fuga, sem mecanismo de defesa. Aceitar que se você está ali, é porque você tem algo para realizar ali. Procurar a harmonia dentro do que não tem jeito. Então, aquele ditado, aceita que dói menos, é o que a gente precisa. A gente não está tendo que aceitar a quarentena? Sim. Você tirou daqui, eu ia falar isso. Aceita que dói menos. Não tem o que fazer, gente. Se a gente reclama, né, tem uma figurinha que fala um palavrão, mas eu não vou falar, que se ficar é pior. Então, meu, aceita. Não tem o que fazer. A gente precisa aprender a lidar com a nossa realidade, senão a gente não caminha. Os Esse é o mecanismos de aprendizado do defesa. momento, né, Lindy? É Esse é uma... o aprendizado do momento, porque se a gente ficar reclamando, nós estamos clamando por algo que nesse patamar está o quê? Uma nuvem negra aonde a gente não vê uma saída. Então a gente precisa aceitar, compreender e usar de estratégia de uma forma mais harmônica possível. É um desafio para mim que estou aqui em casa, em quarentena, que estou trabalhando home office com crianças e marido. E é um desafio ainda maior para quem está indo aí na linha de frente. Os soldados da vez são vocês. É aquele, a gente tá com umas piadas também engraçadas. A minha terapeuta me mandou quando tudo isso começou, que tem assim, lembra no Titanic, quando o Titanic afunda e a banda tá lá? É a Então função nós somos a dela. banda. É a Nós somos a função. banda. Eu fiquei 15 dias isolada, sem saber a gravidade da situação, e eu brinquei com ela ontem. Eu falei assim, Bárbara, eu tô voltando pro palco amanhã. É assim. E não tem problema. E eu tenho sorte, viu, Angelina? Porque a minha unidade é uma unidade básica. A gente não tem serviço de emergência. Então eu ainda tenho sorte. Então, se eu reclamar, sabendo das coisas que eu sei, conhecendo, eu conversei com as pessoas que trabalham nos hospitais, os meus contatos, porque eu precisava saber a realidade da situação, para poder falar para vocês aqui, confrontando com o que eu leio no Ministério e o que eu vivo enquanto subordinada da administração. Né? Então, a realidade é cruel. Se eu reclamar, é muita ingratidão. Então, a gente aceita a situação, né? Quer dizer, por que que eu fui trabalhar numa UBS onde ia ter um grupo de saúde mental que ia precisar de alguém para ajudar? Para você Dentro, manifestar a sua função verdadeira, a tua essência. dentro do funcionalismo público não existe uma pessoa que não seja substituível, tá bom? Então, se eu não fizer, alguém vai fazer. Mas não tem problema o que o outro está fazendo, mas o que eu estou fazendo ali. Qual é a minha função ali? Como é que eu recebo aquele paciente? Então, nós, enquanto funcionários, dentro dessa pandemia, dessa loucura, a gente não pode perder a graça da vida, Angelina. Eu sei que é difícil, gente, não é fácil, é desafiador demais. As pessoas lidam com a morte. Você vê as pessoas. Você tem que escolher se você vai colocar um respirador, se você vai entubar uma pessoa, quem que já vai morrer mesmo? Então vamos entubar esse aqui, deixa que ele lá morre. Essas estão sendo as escolhas pelos hospitais do mundo. Eu tenho uma colega que estava internada e ela assinou a evasão dela porque ela não estava aguentando vivenciar a rotina da UTI, porque ela já estava bem, com poucos sintomas, e ela estava vendo isso. Os funcionários tendo que escolher desentubar um para entubar o outro, porque aquele que está entubado já está quase morrendo mesmo. A gente não imagina. Estado de guerra, né? Estado de guerra, força maior, né? É muito louco que a gente está vivendo mesmo. Você pensa como é que fica a saúde mental de um funcionário que precisa escolher quem vai morrer primeiro. Sim. E não tem muito tempo para escolher, tá? Porque se você precisa entubar um paciente, significa que ele já está quase morrendo. Sim. Então tá muito difícil para todo mundo. E aí o que que acontece? Todas essas dificuldades que a gente vem enfrentando de insumos, tudo isso, porque tudo está se baseando nos insumos, né? Que está dificultando o trabalho de quem está na linha de frente mesmo. A gente não tem uma saúde mental equilibrada. Não tem uma equipe de saúde mental Sim. para cuidar desses funcionários. Hoje eu falei com o Valdemir que nós fazemos um trabalho dentro do Hospital Nipo Brasileiro, na zona norte de São Paulo,
E nós iniciamos, acho que 2 semanas antes de todo o ocorrido. E o nosso propósito lá, com mais ou menos 2.000 colaboradores diretos e indiretos, coisa do tipo, nós fizemos palestras e tudo mais. O nosso propósito lá era trazer as medicinas integrativas, iniciando pelo Reiki, né? Para os colaboradores. Então, hoje a gente decidiu, vou contar aqui para todos vocês e para você, que nós vamos amanhã manter contato com o Hospital Nipo Brasileiro para ofertar de forma fraterna o atendimento aos colaboradores do hospital, a Dentro. todos eles que estão na linha de frente para auxiliar através do reiki a eles se manterem em maior harmonia. Isso é excelente, e aí é interessante você mencionar isso, porque o Hospital Nipo Brasileiro, ele tem uma administração particular direta, onde você, eu não sei qual foi o caminho, mas onde você conseguiu falar e que deu tudo certo. Eu, enquanto reikiana, se eu administrar um reiki num colega meu de trabalho, eu posso sofrer um processo. O reiki é um processo administrativo. O reiki já é uma terapia aceita dentro do SUS, tem hospitais universitários que aplicam reiki em pacientes e em funcionários, mas eu, enquanto unidade, enquanto célula, ali no meu setor, eu não posso falar para um paciente. Angelina, eu atendo pessoas que eu vejo que precisa de apometria. Eu atendo no acolhimento, tá? Porque eu não faço atendimento terapêutico na OBS, é só o acolhimento. Existe uma escuta, mas não é uma escuta qualificada, não é uma escuta ativa. Eu faço o encaminhamento para os profissionais da rede. Só que não tem como não ter uma avaliação, não tem como. E eu preciso ficar quieta. Então eu tenho que ver uma pessoa falar, cara, você precisava muito de uma apometria, e não posso falar. Meu, olha, o reiki. Aí o que eu faço para a pessoa? Eu faço assim. Você tem YouTube? Você entra? Entra. Tem umas músicas muito boas de meditação. Tem algumas que tá escrito assim, ó, reiki. Essa música é de meditação. Eu coloco de uma maneira em que eu não me prejudique. Porque eu vejo que se eu colocar a pessoa ali e fazer meia hora de reiki, ela vai sair dali melhor. Então, é excelente isso que você tem a possibilidade de fazer, porque eu, enquanto funcionária do SUS e terapeuta energética, eu fico com as minhas mãos atadas. Isso deve ser torturante para você, porque vai totalmente contra a tua essência que você veio manifestar aqui, né? Então, isso sim adoece, né, Lindsay? Né? A gente fica muito triste, é uma chateação imensa, de verdade. O Hospital Nipo Brasileiro ele demorou 1 ano e meio para aceitar o nosso projeto lá. Foram guerreiras, uma enfermeira, que é a Gisele Maurício, que é a nossa cliente do Medicina do Ser, que comprovou as nossas técnicas. A Roberta De Angelino, entre outras, que levaram à frente assim, mas demorou 1 ano e meio. Então hoje a gente falou, cara, não dá para a gente ir lá fazer o atendimento presencial, porque a gente acabou suspendendo, e eles também, porque acabava gerando risco, né? E eu tenho criança em casa, lido também com a minha mãe com mais de 70 anos, então a gente pode fazer à distância. Então essa ideia vem hoje, para quê? Para contribuir com esse hospital que já aceitou o reiki, entende? Então, eu acho que eu imagino, quando o teu coração como fica, né? Fica apertado, eu fico bem agoniada, né? Para mim, para o meu aprendizado individual, eu converso com os meus colegas terapeutas e com a minha terapeuta, eu falo, cara, eu tô aprendendo a ter muita paciência. Porque eu, como uma boa sagitariana, foguenta, eu já quero sair pro arrebento, né? Já quero fazer tudo. Então eu preciso, deixa eu silenciar aqui, eu não posso falar sobre isso. Então, para mim, é um aprendizado incrível. Deixa eu finalizar para a gente falar das máscaras, porque já está ficando bem extenso, né? Como é que a gente enfrenta a realidade dentro dessas problemáticas que eu trouxe, que os funcionários estão enfrentando aí? A gente precisa trazer uma energia de consciência, quer dizer, todo mundo está no mesmo barco, né? Metaforicamente, vamos se abraçar, vamos dar as mãos e vamos tentar caminhar unidos, porque está todo mundo enfrentando as mesmas dificuldades, né?
A empatia e a compreensão precisam ser exercitados, é obrigatório, é tipo prescrição, né? Uma dose de compreensão, uma dose de empatia diária. Acordou, toma empatia, acordou, toma compreensão, porque vai precisar, né? Os valores individuais precisam ser preservados. O que que eu quero dizer com isso? Vamos evitar o questionamento e o julgamento das atitudes do outro. Eu sou uma enfermeira que intuba de uma maneira, mas aquela outra enfermeira intuba de uma outra conduta. Eu vou gastar muita energia, questionando por que ela faz daquele jeito. Dentro do quadro endêmico, pandêmico, ela salvou, a intubação funcionou? Então, deixa eu me preservar, gastar minha energia com o que eu realmente preciso. Tá? Os autocuidados e as orientações, elas precisam ser seguidas 100% do tempo, mesmo com as poucas possibilidades. A gente volta para o aceita que dói menos. É a realidade, é assim que tem que ser. Quando nós fomos chamados para reunião, eu estava pegando as informações com o pessoal das máscaras. A gerente chamou e falou, gente, olha, racionamento de máscara. Eu falei, gente, é R$5 uma máscara caseira, pelo amor de Deus. Mas não, a gente não precisa brigar por causa de máscara. Porque não com essa, eu falei com um pouco mais de leveza na fala, tá? Fui um pouco mais empática. Falei, não, olha, eu tô com vários contatos, vamos comprar as máscaras, assim a gente se ajuda. Porque o pessoal começou a causar, eu não vou atender, eu não vou fazer, então eu não quero ninguém na minha sala. Começou um tumulto entre os funcionários, mas cada um preocupado com a sua própria vida. Como é que a gente vai julgar, Angelina? Sim. Então a gente precisa ser, a gente que tem um pouquinho assim de consciência, mas bem pouquinho, a gente precisa ser o afago, a gente precisa ser a água apagando o fogo, porque está tudo muito inflamado. Por isso que a gente entra nas nossas missões, né? Por que eu tô, gente? Por que eu trabalho na saúde? Ah, eu sei lá. Por quê? Porque tem que ser, né? Agora eu entendo. Eu trabalho há 14 anos, há 4 para 3 anos eu comecei a entender algumas coisas. A gente tem que se nutrir, os funcionários, tá? A gente tem que se nutrir de informações, procurar cada um fazer a sua parte e ler o que está no ministério, tá bom? Parar de assistir televisão. E compreender que as atitudes de preconceito que a gente sofre não são pessoais, tá? E a gente não pode se preocupar com a atitude do outro, a gente precisa se preservar, guardar a nossa energia para trabalhar dentro das questões que são necessárias, na prática mesmo, a atuação mesmo. A gente vai precisar vestir uma bolha, Angelina. Eu estava conversando com um amigo psicólogo, o Biratã, que é o que trabalha comigo na saúde mental. E as unidades estão mobilizando agora psicólogos para cuidar dos funcionários. Está começando a ter esse movimento. O hospital no Rio de Janeiro já está acontecendo isso também. Porque eu ouvi a reportagem antes de ontem. O hospital universitário, não sei qual, mas eu sei que é universitário. Então, assim, as unidades, os funcionários da saúde mental, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais e os psiquiatras, eles estão começando a ser direcionados para fazer matriciamento, para fazer acolhimento nas unidades que estão, falando português, claro, que estão no fervo da situação, né? No epicentro do epicentro. Então, está começando agora, bem devagarinho, um movimento de saúde mental para os funcionários, mas estava muito difícil mesmo, e está ainda difícil, né? E é isso, gente, eu vou falar agora do pessoal das máscaras, mas deixa eu concluir. Faltou muita coisa para falar, eu acho, mas eu sempre acho que faltou, então eu sou a louca das falas, a louca dos cursos, a louca dos links, eu sou essa. Mas eu fico feliz com essa oportunidade de trazer um pouco a realidade do que a gente vive. Eu estou aberta para qualquer informação. Como eu trabalho no setor da regulação, com certeza eu vou saber informar alguma coisa a título de conduta, de agendamentos, de exames. Então, não tem problema me procurar, porque eu consigo falar, olha, a sua unidade é essa, você vai lá, porque existe uma burocracia de território, tá bom? Não é qualquer lugar que você vai ser atendido. A gente precisa aceitar a burocracia do SUS.
O SUS é um dos melhores sistemas de atendimento. O problema são os políticos que estão praticando o SUS, não é o SUS. E nós, por exemplo, eu sou uma das últimas na cadeia alimentar, eu sou lá do finalzinho. Eu sou literalmente o proletariado, eu sou aquela que põe a mão na massa junto com mais um monte. Então, não reclamem com a gente o que não está no nosso alcance. Eu tenho certeza, eu conheço pessoas, eu conheço muitas pessoas que trabalham seriamente. E esse momento da pandemia está trazendo para os funcionários da saúde que estavam acomodados, porque também existe, né? A gente não vive num conto de fadas do SUS. Tem muito funcionário público folgado, em qualquer área, não só na saúde, também é uma realidade. Mas alguns deles estão sendo forçados a modificar a sua conduta mediante o comprometimento da vida alheia, né? Que antes não existia essa seriedade, e agora tem. Então, eu espero que todos nos compreendamos, eu compreenda o usuário me compreenda, e a gente possa sair diferente disso tudo, né? Porque acho que o princípio de tudo isso que está acontecendo, dentro de tudo que a gente tem estudado, lido, vivenciado, meditado, é a transformação. Isso. Eu confio nisso também. Eu creio nisso, Lindsay. Eu creio que você é um ponto de luz dentro de um ponto de luz que está um pouco confuso, um pouco com a luz apagada, né? Aquela luz que falha, mas que existe sim um movimento lindo de pessoas lindas e totalmente humanas e imperfeitas, né? Existe uma Tem sim, eu adoro. De quem está dentro do balcão e de quem está fora do balcão. Então, precisa ter um olhar humano para ambas as partes. Eu costumo dizer que toda história tem dois lados. Existe a história de todos os funcionários públicos, sejam eles de qualquer repartição, seja ele da saúde ou não. E existe também o lado daquele que está procurando o cidadão. Mas o que é importante? Olhar no olho e ter esse carinho, esse afago, esse jeitinho que você está tendo conosco. É tão gostoso quando eu recebo um paciente que entra no posto para um acolhimento, um paciente de saúde mental, desesperado. Então, eu trabalho na periferia de São Paulo. Sim. Então, eu lido diretamente com pessoas que vivem em comunidades onde os problemas corriqueiros são violência sexual, drogados e violência doméstica, além das pedofilias. É com isso que eu lido todos os dias. Agora, por causa da Covid, os atendimentos foram suspensos, está tudo suspenso, atendimento de grupo e acolhimento está suspenso. Inclusive, olha, eu ia esquecer de falar, foi bom ter falado isso. Pacientes que tiverem, pessoal, divulga isso, fala para todo mundo que você souber, tá bom? Dentro aqui do estado de São Paulo. Se você tem uma pessoa que tem um surto ou uma situação psíquica que estava sendo atendida na UBS ou numa unidade próxima de AMA e que perdeu esse acolhimento, existem os CAPs e os hospitais de urgência psiquiátrica que permanecem com esses atendimentos, tá? O critério de atendimento vai ser avaliado. Então, você vai chegar no CAPs, você tem alguém que está com algum surto, né? Ou, principalmente, de ação suicida, drogaditos e alcoolismo, tá bom? E as violências sexuais. Precisam continuar com atendimento. Procurem os CAPs ou os hospitais de urgência psiquiátrica. Vai ter que procurar no Google. Não tem como saber qual é a sua unidade. Não, é verdade, é assim que a gente orienta. Você entra lá no Busca, põe teu endereço, chama Busca Saúde. Você põe teu endereço e aí vai aparecer qual é a unidade do CAPS ou do hospital psiquiátrico. Qualquer coisa me manda mais também, não tem problema. Me manda um inbox que eu ajudo, porque é o que eu faço, essa é a minha função. Tá bom? Não pode. Para tanta coisa banal, a gente usa o Google para tanta busca de receita, de música. O brasileiro ele é tão criativo para buscar, às vezes, algo não tão informativo. Então, você tem dificuldade, seja qual for, busca no Google. Busca nos órgãos competentes, nos sites ministeriais. A Lindsay está à disposição? Tá. Ela está aberta. É a função dela. Medicina do Ser está à disposição? Tá. Nós estamos abertos. É a nossa função. Mas você também tem que fazer um movimento. Com certeza. Essa pausa que o mundo está pedindo, que todo o planeta, que Gaia
a Mãe Terra está pedindo é para que você se movimente. É para que você compartilhe boas novas, boas notícias, compartilhe o suporte terapêutico que tanta gente boa está oferecendo. Então, assim, vamos também fazer o nosso movimento. A gente precisa se cuidar, né? Parar de ficar colocando a responsabilidade da nossa cura no outro, qualquer que seja. Né? Vamos falar das máscaras? Ó, a minha. Eu tenho uma... para compartilhar aqui essas boas novas. Vamos lá, Lindy. Eu comprei a minha de pano hoje, que uma colega lá do posto está fazendo, mas eu vou pedir para os nossos parceiros também, tá? Deixa eu entrar aqui e eu vou falar o nome, só que depois a gente vai atualizar, né, Angelina? Tem mais informação com você, né? Que você vai me passar. As pessoas que fazem máscaras estão fazendo, inclusive, com filtro. E eu tenho um contato que está fazendo com filtro. A gente vai compilar tudo isso, vai colocar à disposição. Eu não prometo que a gente vai conseguir fazer isso hoje, mas amanhã eu já consigo. Tá tudo bem. Deixa eu falar o nome das pessoas que entraram em contato comigo. A Adriele e a Adriana são irmãs e elas são da região de Itaquá. A maioria entrega pelo correio, tá, gente? Depois vocês vão ter todas essas informações. Ana Menezes, que fica na região, deixa eu ver, de São Mateus, ali da região do Aricanduva. Gabriela Colombo, que fica na... Ah, não tem distinção. Ela falou que entrega para qualquer lugar, tá bom? Ela colocou sem distinção. A Marília Trindade, que fica na região da Zona Norte, na Vila Maria. A Maria do Socorro, que fica ali na região do Belém, Tatuapé e Carrão. Ela não entrega, porque ela é idosa, tem comorbidade, então ela não vai até o local entregar, a pessoa tem que ir retirar. Mas são locais ali que tem um monte de hospital público e privado, né? Belém, Tatuapé e Carrão. A Patrícia, que fica na região de Suzano, ela também entrega. A Fátima fica na Vila Guilherme, em Santana, também na Zona Norte. E a Renata, não estou vendo aqui onde que ela está. Mas depois vai estar no documento, tá bom? Que também entrega pelo correio. Os preços variam porque tem tamanhos diferentes, composições diferentes. Tem gente que a partir de 3 tem promoção. Então, vocês vão avaliar, tá? Tem as redes sociais de todas elas e elas postaram fotos. Então, entra e ajuda, porque não vai ter saída, tá? A gente vai precisar recorrer a essa alternativa. E aí todo mundo se ajuda, porque eu preciso da máscara, não sei fazer, né? O que eu sei falar, eu não sei fazer. Eu só sei falar e ouvir. Não sei fazer muita coisa com a mão. Então eu preciso ter gente que faz para eu comprar. Cada um dentro do seu talento. Então a gente precisa dessas máscaras e a gente precisa ajudar as pessoas, né? A maioria dessas pessoas tem a dificuldade, não tem um outro trabalho, então já são artesãs e aprenderam a produzir as máscaras. E aí eu vou colocar disponível para todo mundo, vou mandar para a Angelina e a gente vai pôr amanhã nas redes, na minha e na dela, tá bom? Dizer, Adriele, Adriana, Ana, Gabriela, Marília, Renata, Fátima, Patrícia, Maria do Socorro. E vai ter ainda mais uma Gabriela, vai ter outras artesãs, onde nós vamos nos comprometer aqui agora nessa corrente do bem, que eu ando falando sempre nas minhas lives, o Medicina do Ser, junto com a Lindsay, e tenho certeza, com a Camila Olivetti, que está aqui, muito provavelmente a Ana, muitos colegas, médicos da alma, tão necessário também nesse momento que estamos vivendo no mundo, farão a divulgação de todas essas artesãs, de todas essas empreendedoras, que serão com certeza muito úteis nesse momento. A gente precisa se fortalecer. A gente está num momento em que todas as separações é uma faca, é dúbio, né? É dual, como a gente sempre aprende. Então, confinamento e isolamento e a quarentena. Quer dizer, nossa, a gente está impedido de fazer um monte de coisa. Né? A gente está impedido de fazer um monte de coisa fútil. Existem coisas que a gente fazia e que a gente está percebendo agora que não precisa mais fazer. E eu falo por mim, tá? Tem algumas coisas nesses 15 dias em que eu fiquei isolada da humanidade física e que eu aprendi algumas coisas sobre mim. Então, não tem como a gente não aprender.
né? Então, a gente tem essa situação da separação e a gente tem a situação da união familiar, onde a gente precisa, né? Então, vamos observar, esses também são os dois princípios. A gente que não está tão doente, a gente que não está lá lidando todo dia, a gente tem outras coisas para observar. Parar de ficar olhando o número de morte e observar o nosso entorno, o que é que a gente precisa transformar. Exatamente, é isso que eu quero dizer para você. Qual que é a tua mensagem final para essa live dupla? Que eu tenho certeza que você falou tudo que você planejou falar, porque o teu trabalho de TCC aqui tem que ser divulgado para a humanidade. Foi um trabalho lindo. Eu estou super orgulhosa. Conta pra gente, Lindy, se você tiver que deixar uma mensagem aqui, uma mensagem gostosa, uma mensagem leve, uma mensagem para quem trabalha assim como você dentro da saúde pública e quem também está de fora como um humano, uma mensagem humana. Olha, o princípio de tudo, de todas as relações, é a compreensão e o entendimento do que vem do outro, né? A minha mensagem, dentro de todo esse contexto de informações e do que a gente está vivendo, é compreensão com a dor do outro e o silêncio. Tá? Vamos silenciar. Veio a ofensa, veio a crítica, veio a vitimização, a autopiedade, silencia. Observa o que é que a tua alma está te trazendo agora, que você está com tempo para observar ela. Porque a gente tem tempo para observar a nossa alma agora, um tempo que a gente não observava que tinha antes. Porque a gente sempre tem. Então, compreensão com as atitudes do outro e silêncio mediante a sua alma. Observa o que a sua alma quer te dizer. Observa esse tempo para você aprender e transformar o que você pode transformar. Então, esse é o recado que eu trago mediante tudo isso que a gente está vivendo. E eu experimentei um pouco do confinamento, então eu posso dizer que a nossa alma tenta conversar com a gente não ouve. Tá? E é isso. A gente precisa se observar mais. É isso. Lindsay, eu quero te agradecer e quero desejar a você mais luz, que por onde você passe, você transmita de fato essa sua essência de amor, de acolhimento, de cura. Eu sei que teu amparo é grandioso, assim como o nosso, somos um, pertencemos a um todo, estamos na nossa função e exercendo a nossa essência cada vez mais. E que você se sinta sempre forte, de dentro para fora e de fora para dentro. Ai, gente, tem que fazer muita terapia. A realidade é essa. Porque a gente chora muito, a gente tem muita catarse. A Camila falou na live dela sobre as catarses. Olha, desses 15 dias eu devo ter tido umas 11 catarses. E foi perfeito, tá? Foi bom. Eu transmutei muita coisa. É aquilo que eu falei sobre a alma. Minha alma conversou comigo e a gente transmutou muita coisa. Permaneçam nessas conexões das lives terapêuticas, tá bom? Não tenha grana agora porque o movimento tá difícil mesmo. Tem muita coisa gratuita. A gente está num movimento de ajuda. Então, aproveita essa ajuda que a gente fornece enquanto terapeutas para você se agarrar e fala, olha, vai lá, assiste a live da Angelina, adiciona a Lindsay e a Camila no perfil, vai lá ver a Ana, né? A Bárbara, eu tô passando o contato da Bárbara para todo mundo, que é a minha terapeuta. Gente, a gente precisa se unir, ninguém vai ficar. Sabe que ninguém solta a mão de ninguém? Não vai soltar. É a nossa realidade. Então, eu agradeço, eu fico muito feliz porque você e o seu instituto são figuras que eu admiro e que eu modelo, quer dizer, você é um modelo de pessoa que eu sigo enquanto profissional. Então, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Depois daquela descrição que você colocou, Mulher Medicina, eu me emocionei, eu estava com a minha filha, eu falei, nossa, caraca, olha como que ela me vê. Então, assim, cada contato a gente traz uma consciência para nós, né? Então, eu só agradeço. Estou dentro do Reiki, com o pessoal do NIDO, estou dentro, pode me chamar. Pessoal, o meu contato, meu telefone está disponível, pode me mandar mensagem. Mesmo que eu demore um pouquinho para responder, eu vou responder.
tá? Não fiquem desinformados, não fiquem desinformados. Eu vejo Vou parar de falar. Eu vejo você também é uma inspiração para mim. Saiba disso, né? Nós temos colegas em comum, pessoas que nos inspiram e você também é uma inspiração para mim. E eu quero terminar nossa live com a música linda que a gente começou, trazendo Vamos pôr. calma e pausa. É da Vika essa música. Olha, deixa eu mandar um recado agora. Tem alguns parentes meus assistindo a live. A Tati, a Tia Selma. Gente, vocês são tudo, muito legais. Meus pais estão aqui ouvindo, a Clara está aqui ouvindo, está todo mundo ligado. Um grande beijo a toda a família da Lindsay, essa família que está aqui presente materialmente e a família espiritual também. Agradeço por vocês fazerem parte da nossa egrégora. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Vamos ouvir a música, que é linda. O mundo precisa de pausa. E tudo volta ao seu lugar. Não seja a hora pra pensar. Em tudo se levanta energia. O que será que o mundo tem a falar? E tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Em tudo se pode controlar. O que será que o mundo Amei. calma, calma, calma. Que nunca disse precisar de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado, calma. A vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, sem fazer nada, calma. A vida precisa de pausa. É lindo demais essa música, gente. Volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. E tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Obrigada. Amo você. Obrigada, gente. Calma. Tchau a todos que continuam conosco. Tchau, gente. Obrigada. Calma.